E aí, tudo certo? Começando a segunda parte então da aula. Bom, pessoal, eu tinha falado no vídeo anterior sobre os clássicos, né, que nós vamos ver basicamente em Teoria Política 1 e Teoria Política 2. E aqui também existe, né, escolas evidentemente mais atuais de pensamento que vocês vão estudar no século XX. Começando então pelo marxismo, né? Eu mais ou menos tinha relatado para vocês outros autores, enfim, Marx, Lenin, e já nesse século XX o marxismo ele já se atualiza, tá? Em relação a alguns aspectos originais de Marx, e vai comentar bastante algumas questões como o Estado, como as relações de poder internacionais também, como se colocam isso, não é também só uma questão interna de cada país, a discussão ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Existem também autores que vão reavivar alguns debates, enfim, etc. Né? Um autor que eu chamo a atenção para vocês é Domenico Lossurdo, por exemplo, um autor italiano marxista também. Tem alguns livros que ele atualiza alguns aspectos e algumas discussões do século XX, da filosofia política, né, criticando também bastante o liberalismo. Ele tem livros sobre isso, vocês podem dar uma olhada. Ok. Aí nós temos também o institucionalismo. Essa linha de pensamento, tá, é na verdade uma linha muito antiga, anterior inclusive ao marxismo, que pensa que as regras, as instituições, elas são importantes. Qual é a primeira instituição que vem em mente na cabeça de vocês? A primeira instituição é a família. Por que a família? Porque o conjunto nuclear da família, ele sempre foi muito estudado nas ciências sociais, porque ele denota um conjunto de regras, né? Então, por exemplo, quando vocês mais jovens, né, e vocês são bem jovens ainda, chegam e dizem para a mãe ou para o pai de vocês, olha, eu quero fazer isto ou aquilo, existe um conjunto de regras familiares que muitas vezes aquilo não vai ser aceito, né? Aquilo vai ser imposto, digamos assim, pela família para manter a coesão familiar. Mas, no caso da ciência política, nós não estudamos muito família, mas nós estudamos instituições no sentido mais geral, como parlamento, executivo, Câmara dos Deputados, políticas públicas, modelos de bem-estar social, modelos de democracia. Pessoal, a infinidade do que a gente diz, é uma infinidade o que a gente discute na ciência política, tá? Sobre institucionalismo. É muitos trabalhos. Até mesmo porque a ciência política, mundialmente falando e nacionalmente falando, a predominância é a predominância, enfim, dessa escola aqui, né, institucionalista. Vocês vão, ao longo do curso, ver que existe uma discussão que se chama neo-institucionalismo, que é justamente subescolas, né, que se dividem. Então, alguns chamam esse neo-institucionalismo, que vem mais ou menos a ocorrer na segunda metade do século XX, como teoria da escolha racional, institucionalismo histórico, institucionalismo sociológico. Essa discussão vai estar em alguns textos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada sobre isso, mas eu acredito que neste início de curso vocês não precisam saber exatamente disto, ok? Culturalismo. O culturalismo, ele é uma escola que alguns atribuem a origem já em Tocqueville, que eu tinha falado anteriormente no vídeo de vocês, mas basicamente, tá, no século XX, um texto que marca muito é The Civic Culture, de Gabriel Almond e Sidney Verba, tá? E nesse texto eles vão discutir que muitas vezes as características culturais, né, de um povo, digamos assim, é o que vai determinar ou não, ou pelo menos ajudar,
o desenvolvimento da democracia, por exemplo. Será que, de repente, alguns países são mais propensos a serem democráticos, culturalmente falando? Será que, por exemplo, a religião islã e a religião cristã têm os mesmos resultados em termos de democracia? Será que realmente as pessoas também pensarem que democracia faz diferença? Eu não sei se vocês sabem, mas muitas pesquisas foram feitas em vários países. O principal modelo de comparação do culturalismo hoje, que eu diria para vocês dessa escola, é um estudo que é do World Value Surveys, né, do professor Ronald Inglehart, tá? E também tem um outro nome bastante importante que a gente não pode esquecer, que é o Robert Putnam também, que fala sobre capital social. O que vai dizer, basicamente, essa escola? Essa escola ela muda ao longo do século XX, ela é atualizada, né? Os estudos são reatualizados, enfim, há estudos mais recentes, mas basicamente nós vamos aprender o quê? Que realmente em várias regiões do planeta, em vários países, as pessoas pensam de modo completamente diferente de democracia, o que elas entendem por democracia. Né? Os seus valores, a sua cultura, o grau de confiança em relação à sua comunidade. Né? Quais são as instituições mais confiáveis? Por exemplo, no Brasil, nos últimos anos dos surveys que eu venho acompanhando, ou seja, pesquisas de opinião, vocês vão ter isso bem mais mastigadinho no futuro do curso. Por exemplo, as pessoas estão muitas vezes revendo a sua posição em relação à democracia, né? As instituições mais confiáveis às vezes são igreja, forças armadas, enfim, o Congresso, os partidos menos confiáveis. O que impactos nós temos isso se as principais instituições democráticas, que são os partidos, o Congresso, são aqueles que as pessoas mais desconfiam? Os meios de comunicação têm peso nisso? Sim ou não? Tá? Isso tudo é uma discussão que nós vamos realizar. Depois, um pouco depois, eu diria, em termos, né, do culturalismo, existe uma escola que vai, principalmente década de 70 em diante, vai se transformar e vai causar um impacto bastante importante na ciência política, que é a teoria da escolha racional, ou rational choice. Tá? Não liguem muito para o meu inglês, ele não é muito forte, mas é rational choice. Essa escolha racional vai dizer basicamente que os indivíduos são movidos por uma racionalidade em que eles tentam maximizar os seus ganhos a um custo mínimo. Isso é abstrato falando, mas isso é muito comum na vida cotidiana que nós vemos, e isto aqui, ele é então uma questão bastante razoável que vocês vão entender. Quer ver um comportamento bastante razoável que vocês já praticaram nas escolas e vocês sabem disso? Quando vocês fazem um trabalho em grupo, e às vezes tem, por exemplo, 5 integrantes nesse grupo, lá na escola, quando vocês faziam, eu tenho certeza que nem todos trabalhavam da mesma maneira, correto? Então, muitas vezes, digamos que 2 membros do grupo praticamente só assinavam o nome, enquanto os outros 3 trabalhavam ativamente para fazer um bom trabalho. Então vocês foram lá, tiraram 10 porque vocês são bons alunos, mas uns trabalharam várias horas naquele projeto, naquela pesquisa, ao passo que outros só assinaram o nome, ou seja, tiveram um custo de 1 segundo, né, de poucos segundos. Então a distribuição dos custos, ela estava totalmente diferenciada, ainda que eles receberam uma nota 10, ok? Porque vocês são bons colegas e fizeram isso. Ou vocês são maus colegas e deixaram os outros, né, fazerem o trabalho por vocês. Aí vai de cada um. Este comportamento que eu estou falando para vocês, tá, de assumir um custo mínimo e ganhar um benefício máximo, uma nota 10, se chama comportamento free rider. Anotem aí. Comportamento free rider ou livre caroneiro. Pesquisem um pouco mais sobre isso na internet, vocês vão ver que é interessante. Algumas discussões e as várias situações sociais em que a gente se coloca como free rider. Mas, professor, o que isso tem a ver com a ciência política? Bom,
tem a ver que algumas discussões, por exemplo, sobre aprovação de políticas públicas, ela se torna complicado. Vocês percebam que algumas políticas públicas que são realizadas em todos os países é difícil de serem realizadas? Como assim, professor? Reforma da Previdência. Em todos os países é um inferno para qualquer chefe de executivo aprovar. Por quê? Porque muitas vezes se faz necessário mudanças no estado de bem-estar social, tá? Porque as pessoas vivem mais, por exemplo. E todos os países realizam isso, mais cedo ou mais tarde. Só que quando vão ser realizado isso, ele é um custo que quase que toda a população depende, então, da Previdência. Então, as pessoas não querem mudanças, mas é necessária para a manutenção salutar do sistema. É isso, pelo menos, que se fala muitas vezes. Não estou dizendo que toda reforma da Previdência é correta, né? Não vão colocar palavras na minha boca, mas estou dizendo uma realidade que se impõe a nível mundial. Então eu que tenho experiência nisso, sei o quão difícil é para os presidentes e chefes de executivo, por exemplo, primeiros ministros, aprovar uma reforma da Previdência. Então, muitas vezes os parlamentares, eles votam para obter os benefícios máximos e vantagens. Quem é que não quer votar um auxílio emergencial? Quem é que não quer votar um aumento de gasto público, um aumento para o Bolsa Família, um aumento disso, um aumento daquilo, que beneficia uma parcela da população? Todo mundo. Por quê? Porque tu vai ganhar voto, tu vai te beneficiar disso. Agora, quando é para falar, vamos controlar as contas públicas, porque as contas públicas depois ficam complicadas, né? Vamos ver o caso grego, há uns 10 anos atrás, o que aconteceu na crise. Vamos ver o caso da Grécia, por exemplo. Tá? Isto é importante, senão vai dar problema no futuro, para as gerações futuras, ok? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é que a gente tem problemas de ordem de voto no parlamento por causa da escolha racional, porque os parlamentares eles tendem a sempre querer fazer políticas públicas, às vezes até mesmo paroquialistas. Que isso, professor? Dá dinheiro para a base, emendas parlamentares, e não se preocupam com políticas públicas que realmente, às vezes, não dão voto, mas que são importantes. Professor, como é que é o saneamento básico no Brasil e como é que é o sistema carcerário no Brasil? Eu acho que você sabe essa resposta, né? Justamente porque os políticos compreendem que são políticas mais a longo prazo e muitas vezes não dão bola para o sistema carcerário brasileiro e para o sistema de saneamento básico brasileiro. Ou seja, eles acham que não dá voto. Talvez eles tenham razão, enfim, é por isso que é uma porcaria o sistema de saneamento básico e o sistema carcerário brasileiro. É muito ruim, né, pessoal? Ou alguém acha que é muito maravilhoso o nosso sistema carcerário e o nosso saneamento básico, tá? Então, essa é uma escola, né? A escola da escolha racional, e que vai ter trabalhos bastante importantes na ciência política nos últimos anos, ok? Aí, por fim, gostaria de mostrar para vocês que também existe uma outra escola bastante interessante, que é a política comparada, que na verdade, mais do que uma escola, ela é um método, né? Ela é um procedimento metodológico que todos, talvez aqui desses 4 escolas que têm pensamentos diferentes aqui, tá? Mas a política comparada, digamos que engloba todos, porque a política comparada, como eu disse para vocês, é muito mais uma metodologia de trabalho, de pesquisa, do que propriamente uma escola única de pensamento. Ainda que dentro da política comparada, alguns acreditam que é melhor, por exemplo, fazer comparações menores, comparar 2 países, outro comparar centenas de países. Eu não falei para vocês que o culturalismo... Deem uma olhada, abram aí o Google e botam assim, World Value Surveys. Tem professores aqui que eu conheço da URGS que são os organizadores desta pesquisa no Brasil. É bem interessante. Deem uma olhadinha se vocês puderem. Tá? Eu acredito que exista também em português, para vocês verem alguns dados. Vocês vão ver ali que estão sendo comparados vários países, e aí entra a ideia de política comparada, né? Tem livros muito legais que vão comparar, por exemplo, se de repente é melhor presidencialismo, o parlamentarismo, é melhor, por exemplo, nós termos uma eleição proporcional ou uma eleição majoritária, tá? Então existe uma infinidade de pesquisas, existe até revistas em inglês chamadas políticas comparadas, por exemplo, né, que priorizam esse tipo de metodologia. Nem tudo na ciência política é política comparada, então tem várias coisas aqui para que a gente vai
pesquisar e mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, com uma síntese assim da ciência política no século XX, tá? Nós já estamos no século XXI, enfim, já 20 anos do século XXI e vendo trabalhado, mas o que eu quero mostrar é que nesses últimos 50 anos houve uma produção intensa, a ciência política é muito diversa, tá, em seu conteúdo. Eu vou tentar mostrar para vocês no próximo vídeo, então, na parte 3, o que? Um pouco de quais linhas vêm sendo trabalhadas de pesquisa no Brasil, tá? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre elas através da Associação Brasileira de Ciência Política, tá? Então chega lá, dá um like aí e vamos pro vídeo 3.